Bom, o nosso grupo, composto pelas alunas Tárita, Bruna, Jennifer e Isabelle, vai apresentar o laudo pericial técnico de um imóvel rural do sítio Andorinha. Os dados preliminares do imóvel. O proprietário do imóvel rural é o senhor Benedito Gomes de Almeida e a senhora Maria Aparecida Rosa de Almeida. Os proprietários em questões encontram-se inscrita em uma matrícula de 12.965 no livro 9 na folha 2 e um cartório de registro de imóveis do município de Inconfidências, Minas Gerais. O interessado. O senhor Benedito Gomes de Almeida demonstra interesse em realizar uma vistoria no imóvel a fim de verificar se atende os parâmetros ambientais estabelecidos pela lei e se está cumprindo sua função social para futuramente que ele possa requisitar um financiamento de crédito rural. Diante do exposto, vem por esse laudo pericial técnico suceder um estudo sobre as condições atuais da sua propriedade, realizar o levantamento dos seus bens, móveis e imóveis, para o financiamento desejado, a fim de conhecer das adequações que serão necessárias para atender os registros legais. O solicitante é o Éder Clementino dos Santos, que fez o laudo. O objetivo é realizar uma avaliação da propriedade rural para verificar se aptidão para obtenção do crédito rural e das adequações necessárias para atender os registros legais. A descrição dos objetos de estudo. Primeiro foi realizada a vistoria na propriedade. A propriedade vistoriada para avaliação de imóvel rural, que é o sítio Andorinha, localizado no bairro Córrego de Onça, da cidade de Inconfidência, Minas Gerais. Fala todos os dados, que hora que foi feita a avaliação, que dia, quais foram os profissionais responsáveis pelo laudo pericial técnico, e fala também da segunda vistoria, porque foram feitas as duas. Qual que é o horário e qual que é o dia. As caracterizações dos imóveis. Trata-se de um imóvel rural com área total do 2.300.133 hectares. A propriedade não possui área de preservação e nem área reserva, nenhuma área de reserva legal. E também não contém nenhuma área de floresta. O imóvel possui uma área de cultura anual de 0,04 hectares, a área de cultura perenes de 1,6 hectares, área de benefícios de benfeitorias rurais de 2.133 hectares e área de pastagem de 0,41 hectares e ainda conta com uma área sem qualquer uso rural, que é de 0,0 hectares. Fala também qual que é o endereço da fazenda, que é o imóvel. Na região predomina muito a produção de café, que é no município de Inconfidentes, Minas Gerais. Na comanda do município de Ouro Fino. Fala também qual vai ser a matrícula do laudo, fala sobre a longitude, a latitude,
qual que vai ser o número de registro, o número do livro que foi lavrado esse documento. A forma de acesso ao imóvel. Fala o endereço do imóvel que tem que conter no laudo, fala a cidade, aproximadamente 9,6 quilômetros da cidade. Fala toda a localização certinha, que vira à esquerda, entra na estrada de terra, segue à frente a cerca de 600 metros até a primeira bifurcação. Mantém-se à esquerda e percorre mais 870 metros, entra à direita na bifurcação, seguir mais 1,5 km e virar à direita. Seguir mais fala a localização certinha do imóvel, para chegar da cidade para o imóvel. Os recursos hídricos. Recursos hídricos não tem presença de recursos hídricos dentro das limitações da propriedade. Todavia, o proprietário faz uso de água provenientes de nascente localizada no imóvel rural, a qual faz divisa, sendo essa nascente localizada a uma distância de 365 metros da casa da sede do proprietário em questão. A topografia do imóvel. O imóvel rural possui uma área acidentada com declividade média de 26%, sendo que não apresenta variações expressivas no seu relevo. A cobertura geral. A propriedade não possui área de preservação permanente, área de reserva legal e área remanescentes de vegetação nativa e área de uso restrito. A lavoura produtiva de café a lavoura produtiva novo com total de 1,6 hectares, sendo a área afetada em estágio de produção correspondente. Não. A lavoura produtiva de café, variedade Mundo Novo, corresponde a uma área total de 1,6 hectares, sendo a área afetiva em estágio de produção corresponde a 1,0 hectare. E as entrelinhas correspondem a 0,6 hectares com cobertura vegetal. A lavoura de pepino da variedade caipira em estágio de produção, cultivada sobre ambiente protegido, corresponde a 0,4 hectares, e a passagem formada por capim braquiária corresponde a 0,41 hectares. As áreas e tipo de benfeitorias, que é o imóvel. Aqui nessa tabela está descrito todos os imóveis, a descrição dos bens, está descrito tudo o que tem no imóvel, na verdade. São todos os bens que contém no imóvel. Todos os bens, a descrição de cada bem, a quantidade de cada bem e o valor de cada bem. E o tempo de uso também, que é um trator, uma roçadeira, uma carreta, pulverizador, uma caixa de água, caixa de transporte, fita de gotejo, linha principal, motosserra, 2 motosserras, perfurador e uma roçadeira. A descrição do uso da terra. A capacidade do uso da terra. A capacidade do uso da terra é classificada de acordo com os fatores que interferem no potencial do cultivo da área, como a declividade, o potencial de risco de erosão,
a fertilidade do solo e a sua capacidade de produtividade também, o clima da região e a disponibilidade de água. Sendo assim, a classificação tem por objetivo identificar as limitações e descobrir a melhor alternativa para o uso da terra. Para ficar mais clara essa classificação de capacidade, é dividida em 3 grandes grupos, que é o A, o B e o C. O A são terras passíveis de utilização com culturas anuais, perenes, pastagens, reflorestamentos ou vida silvestre. O grupo B são terras impróprias para cultivos intensivos, mas ainda adaptadas para pastagem, reflorestamento e vida silvestre. E o grupo C são terras não adequadas para cultivos anuais, perenes, pastagens e reflorestamento, porém elas são apropriadas para proteção da flora e da fauna silvestre, recriação ou armazenamento de água. E dentre essas classificações, existem outras 8 classificações relacionadas à terra e aos cultivos que podem ser inseridos nela também. Agora, Isabela. Boa noite, pessoal. Tô tendo um probleminha técnico aqui para compartilhar a tela. Aí consegui. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Isabelle, sou acadêmica do curso de Agronomia do IF Goiânia, campus Rio Verde. Estou no 9º período. Referente à disciplina de avaliação e perícia rural, nos foi proposta essa atividade, né, de apresentar um laudo rural, e nele a gente deveria explicar os detalhes dele, de um laudo de avaliação ou de perícia, né. A gente escolheu esse laudo aí, que a Tharita começou apresentando, né, e eu vou dar continuidade nesse laudo. Eu optei por apresentar o laudo em si, não optei por uma apresentação em slides, que eu acho que vai ser mais prático de demonstrar, né, como que é esse laudo, como que ele está sendo entregado, né, para a pessoa que requeriu ele. O tópico 4 desse laudo, o que consiste? É a descrição geral de uso. São informações adicionais sobre o imóvel, tipo, onde ele é localizado, se é fácil acesso ou não, se está próximo de rodovia. Você vai dar algo a mais, vai dar uma descrição, uma informação adicional realmente nessa parte de descrição geral. Você vai descrever o imóvel e adicionar alguma informação. O tópico 5. O tópico 5, ele fala sobre depreciação de bens. O que vem a ser a depreciação? Todo imóvel, né, ele sofre uma depreciação, que nada mais é do que a perda de valor dos bens no decorrer do tempo. Isso pode ser devido a desgaste físico, má utilização ou obsolência. Se o objeto está obsoleto ali, você não está utilizando, ninguém mais utiliza algo, né? Por exemplo, uma máquina de datilografar hoje em dia, ela é obsoleta, porque ninguém mais utiliza. O valor que ela tem é puramente colecionável, né? Mas falando de móveis rurais, né?
O que sofre menos depreciação é a terra em si, né? Porque a terra, a cada vez, ela tende a ganhar valor, não perder, né? Se você coloca uma construção nova, ou faz uma reforma na casa principal, uma cerca nova, isso só vai agregar valor ao seu imóvel, né? E nessa depreciação dos bens, o autor do laudo, ele detalhou os bens suscetíveis à depreciação, imóveis e imóveis, né? Os móveis, os bens móveis que ele identificou na propriedade foi o trator, roçadeira, carreta, pulverizador costal manual, caixas d'água, caixas de transporte de hortaliça, fita de gotejo, né, utilizada na irrigação, linha, linha de sistema de irrigação, motosserra, são mais ferramentas utilizadas no dia a dia, né? E os imóveis foi a casa, área de serviço, galpão e estufa, que no caso seria a estrutura. Eu disse anteriormente que a terra em si não se deprecia, mas as estruturas contidas nela sim. Os métodos empregados para o cálculo de depreciação, o autor optou por várias formas de calcular essa depreciação. Ele fez o cálculo pelo método linear, o método de Matterson, método de declínio em dobro, método de Ticou, método de Kunstel e método de Ross. E depois disso, depois de calculado, vocês podem observar aqui que tem todas as fórmulas, né, que ele utilizou para calcular essa depreciação. Elas dão valores assim até semelhantes, próximos. E ele fez o tópico 6 do trabalho, consistiu na apresentação desses bens e como eles depreciam com o tempo. Dos bens móveis, foi a aplicação dos métodos de depreciação com a finalidade de analisar as taxas de depreciação sofridas por cada item ao decorrer do tempo de uso. E nesse sentido, ele descreveu, por exemplo, o trator a galho. Ele colocou todos os métodos que ele usou, né? Que, por exemplo, o linear, Matterson, declínio em dobro, Cole, Kutzell e o Ross. E como a gente observa que o método de declínio em dobro, ele quase não tem alteração. A gente vê mais alterações no linear, né? Não, na verdade, o linear, ele não sofre, ele é mais contínuo, né? A depreciação dele. Mas a gente observa mais depreciações no método de Kunstel, que é o que ele vai perdendo mais valor. Ele inicia um valor mais alto e cai de 25 mil, ele vai para 15 mil em 4 anos. E assim por diante. Ele calculou aqui em reais, aqui em anos, né? Nos outros também, a roçadeira, por exemplo, reais, 9 anos, quanto que se ia ficar valendo? 12, 10 anos. E calculou, dessa forma ele calculou a depreciação para eles, para todos os bens móveis e imóveis que ele descreveu acima. É uma parte mais trabalhosinha que tem. Agora, e por fim, ele detalhou a depreciação dos imóveis, também por todos os métodos descritos. Vocês podem observar que a casa, por exemplo, ela perde mais valor aqui no método de Cole.
em seguida do de Matterson. Mas que, assim, ó, por exemplo, pelo método de Kenzel, ela praticamente não perde valor nenhum, que entra naquilo que eu comentei no início, né, do imóvel perder muito menos, depreciar muito menos ao longo dos anos do que os móveis. E galpão, que é algo, uma estrutura mais sensível, né, por assim dizer. E a estufa. Para o cálculo da depreciação da estufa, ele utilizou a aplicação dos métodos de depreciação descritos anteriormente, levando-se em consideração que a estufa foi construída há 1 ano. Aí ele deu o valor que ela iria perder a cada ano. Aí agora a gente vai entrar na parte de classificação do uso da terra, que a outra colega nossa vai estar falando. Boa noite, eu sou a Bruna e eu vou estar dando continuidade na explicação desse laudo pericial. Tá dando para me ouvir? Positivo. Então, eu vou continuar falando sobre a classificação do uso da terra. Para a propriedade ser considerada produtiva, é necessário que ela seja explorada de forma econômica e racional, atingindo os graus de utilização da terra e de eficiência de exploração, segundo os índices fixados pelos órgãos federal competentes. Diante disso, são feitos cálculos de grau de uso da terra e grau de eficiência de exploração dessa terra também, de acordo com as fórmulas que eu vou mostrar aqui abaixo. Primeiramente, é a fórmula do grau de uso da terra, que leva em conta a área líquida utilizada e a área aproveitável. Essas áreas ocupadas são ocupadas por construções, instalações e executadas para fins produtivos, como estufas, viveiros, sementeiros, tanques de reprodução e criação de peixes e outros semelhantes. Sendo assim, essa área dessa propriedade em estudo, ela possui 1,05 hectare de área aproveitável que não é utilizada. Essa área é dividida na área de produção de café, da lavoura de café, pastagem e a área que o solo está desprotegido. Essa propriedade também consta uma área aproveitável de 2,09 hectares, sendo que esse valor foi obtido de acordo com a área do terreno, excluindo as benfeitorias nelas contidas. Essa área não aproveitável, nela consta a casa da sede, a área de serviço, o galpão e o terraço. De acordo com os valores obtidos na perícia e a divisão da área, conforme a sua utilização, obteve esse seguinte resultado aqui, de 49,76% de grau de uso da terra. Com esse valor total, essa propriedade é considerada improdutiva, pois o grau de uso da terra estabelecido por lei deve ser de igual ou superior a 80%. No caso, foi somente 49,76%. A fórmula do grau de eficiência de exploração, ela leva em conta a área equivalente, dividido pela área efetivamente utilizada, multiplicada por 100. Esse grau de eficiência de exploração foi calculado de acordo com a produção atual, que é de pepino,
e de café. Para a área de produção de pepino, o valor do grau de exploração foi de 41,66%, e para a área de café, igual a 1 hectare, foi feito o estimativo do valor do grau de exploração. Que aqui nessa tabela mostra o grau de exploração para o cultivo de pepino, que foi de 41,66%, e o grau de exploração para o cultivo de café, que foi de acordo com a Conab, foi 103,08%, com o IBGE foi 103,52%, e de acordo com o IBGE de Minas Gerais foi 110,46%. Sendo assim, a produção de pepino teve o valor de grau de exploração de 41,66%, sendo um valor insatisfatório, de acordo com a lei, pois esse valor deve ser igual ou superior a 100%. E o cálculo para o café teve um valor mínimo estabelecido por lei, baseando-se nos parâmetros da produção do Conab e do IBGE. Agora, a descrição do mercado. Para esse imóvel, foram consideradas condições econômicas do município e região onde está o imóvel, assim conseguindo mostrar a capacidade produtiva que essa propriedade possui. O imóvel ele é localizado em uma região pequena e a atividade agropecuária é uma das principais atividades econômicas da região. Sendo assim, o cultivo de café e a produção de leite são um das principais setores econômicos da cidade. Esse imóvel possui água encanada, energia elétrica com padrão de distribuição de energia e para a produção de café e hortaliças. A liquidez do imóvel. A liquidez do imóvel pode ser compreendida como agilidade ou a facilidade de converter um bem ativo em economia. E a liquidez de determinado bem, produto ou serviço pode ser mensurada pela capacidade em que o investimento é convertido em dinheiro. Após essa vistoria desse imóvel, foi realizada uma avaliação e concluiu que ele apresenta uma liquidez normal, podendo levar um tempo para sua venda, porém, ele possui grande chance de ser vendido imediatamente também, visto que as condições do imóvel são boas. O valor de mercado. Depois dessa avaliação, e analisando também a localização desse imóvel e o preço atual do mercado, a condição econômica do município avaliou esse imóvel no valor de R$ 46.457, o total da área. O valor da terra nua foi determinado esse valor a partir do cálculo, que varia em função de diversos fatores, como a localização, imóvel, facilidade de acesso, entre outros. Aqui embaixo está a fórmula para esse cálculo do valor da terra nua, que leva em consideração a área da propriedade em hectares e a média do valor da terra nua. Aí chegou nesse valor que eu mencionei. O cálculo do valor do total do imóvel é realizado também por essa outra fórmula aqui, que leva em conta o valor das benfeitorias e do valor da terra nua.
e o valor total do imóvel foi avaliado em 165 mil aproximadamente. Para a partilha desse imóvel, o proprietário do imóvel, ele é casado e possui um herdeiro, então a propriedade a ser partilhada possui área homogênea, com topografia homogênea e classificada também quanto à capacidade de uso de terra, sendo do grupo A. Diante disso, considera-se que o imóvel deverá ser partilhado entre duas partes, e cada parte ficará com 50%, que caberão ao dono e sua esposa, e os outros 50% ao filho. Aqui tem uma fórmula para calcular o valor das benfeitorias das glebas, que foram calculadas conforme essa fórmula aqui. E para calcular o valor das benfeitorias, também foi utilizado uma fórmula para avaliar a depreciação ao longo do tempo. Para calcular a depreciação da área da pastagem, também foi utilizada essa fórmula. Nessa tabela aqui abaixo, mostra as áreas e os valores que vão ser designados a cada uma das partes, que é a parte da sede, da casa da sede, da estrada de acesso e da rede elétrica. E essa outra tabela é dos componentes da gleba do herdeiro, no caso do filho, que vai ser o galpão, estufa, valor, e leva em consideração o valor total, a pastagem, as cercas. E agora, por último, o dano ambiental, que essa propriedade exerce ao meio ambiente ou não, né? Com isso, foi realizada a avaliação para avaliar se essa propriedade gera influência e interações de ordem física, química e biológicas de alguma forma. Após a vistoria, foi detectados pontos positivos encontrados nessa propriedade. E um deles é o uso de cobertura do solo, que é na área de cultivo de café, que é um ponto positivo, porque vai contribuir para a conservação do solo, evitando erosões. A utilização de quebra-ventos, em algumas áreas da propriedade possuíam quebra-ventos que diminui a quantidade de pragas, aí com isso reduz o uso de agrotóxicos também, que se utilizado de forma excessiva ou errada, pode causar danos ao meio ambiente. E outro ponto positivo dessa propriedade em relação ao meio ambiente é que ela realiza o aproveitamento de resíduos orgânicos, restos culturais, como fonte de nutrientes para a cultura. E a parte negativa, né, que é a avaliação dos danos ambientais. Após a vistoria, foi analisado que a área da APP está fora das adequações legais, a água utilizada da propriedade proveniente de nascente, localizada fora dos limites do imóvel, então não poderia ser utilizada. O proprietário, ele realizou o corte de árvores também, que, no caso, causou dano ao meio ambiente, né, porque ele cortou 15 árvores para produção de estufa. E também nessa propriedade havia uma área desprotegida. O solo não estava sendo conservado em uma parte dessa área, devendo causar erosão. E, no caso, isso ele vai ter que adquirir práticas para proteger o solo.
E em relação à reserva legal, a propriedade não possui área de reserva legal estabelecida por lei, e com isso é atribuída mais um ponto negativo. Porém, como se trata de uma propriedade pequena, é recomendável que o plantio de espécies nativas seja feito em outra área de mesma titularidade. E a valoração ambiental. A valoração econômica, a valoração do valor econômico de um recurso ambiental é estimar o valor monetário e em relação aos outros bens e serviços disponíveis na economia. E que tem os principais objetivos de determinar os custos e os benefícios de sua conservação. É importante levar em consideração o critério de processo de tomada de decisão para ter um desenvolvimento sustentável e que adote políticas ambientais que visam proteger o meio ambiente, utilizando essas áreas de forma econômica e, ao mesmo tempo, sustentável. Para o método de fator ambiental, que tem o objetivo de obter o valor de dano ambiental, é utilizada essa fórmula de avaliação do dano ambiental. A partir desse método, foram estimados os custos de reparação dos danos citados acima, onde o proprietário terá que arcar com de certa forma, os prejuízos que ele causou ao meio ambiente. Finalizo aqui minha parte e a Jennifer vai dar continuidade. Bom, boa noite. Todos me ouvem? Boa noite, sim. Bom, eu sou a Jennifer e vou finalizar a apresentação sobre o laudo. E eu vou falar um pouco sobre as adequações sugeridas ao proprietário. Bom, nessa tabela está a classificação do uso da terra, onde, de acordo com os valores obtidos no cálculo do GUT, que é o grau de uso da terra, a propriedade ela está sofrendo um aproveitamento insuficiente. Assim sendo, é recomendado o plantio de feijão carioca nas entrelinhas e nos espaços inutilizados da cultura do café, que equivale a 0,6 hectares de terra. Assim, a propriedade ela possui também uma área acima da estufa de hortaliças, que se encontra descoberta, na qual se recomenda o plantio de cana-de-açúcar, para fins de proteção de solo e melhor aproveitamento do uso da terra. Essa área ela corresponde a 0,04 hectares da área aproveitável não utilizada. De acordo com as adequações propostas, foi feito o cálculo da GUT, né, onde, como a Bruna havia falado, que a GUT ficou de 49,76%, ela passou para 80,39% depois de fazer as adequações, havendo assim um melhor aproveitamento da área, pois atingindo esses 80%, eles são exigidos por lei, né, que é considerado uma propriedade produtiva. Nessa segunda tabela está as adequações sugeridas, que foram obtidos os seguintes valores do grau de eficiência de exploração. É um grau totalmente diferente, como já foi explicado. E foi recomendado utilizando os parâmetros de rendimento descritos na Instrução Normativa número 11 de 2013. Então, pode observar que
na última coluna, né, do GEE, que é o grau de eficiência de exploração, todos ficaram acima de 100%, né, que isso significa que tornou a atividade produtiva, tanto para feijão quanto para cana-de-açúcar. Nesse caso, nessa tabela, a propriedade, por ela não possuir APP e não possuir nenhuma nascente ou curso d'água dentro da mesma área, a reserva legal ela deve ser recompensada em outro imóvel rural do mesmo proprietário, no qual deve estar sendo realizada a atividade pecuária. Então, faz os cálculos do GUT e do GEE, né, da área, para saber onde será recompensada a reserva legal. E obteve-se, então, os seguintes valores de 120% de grau de eficiência de exploração, significando que, com base na produção de madeira, o seu GUT atingiu o 100%. GUT não, o GEE da reserva legal, o que também tornou a atividade produtiva. Bom, no caso dos danos ambientais, as nascentes. De acordo com a perícia realizada na propriedade, podemos constatar que a mesma não possui disponibilidade de água como nascentes. Porém, o proprietário ele faz uso da água da nascente do seu vizinho. E, através da vistoria, pode ser observado que a falta de APP ao entorno da nascente, que é prevista em lei, a nascente em questão, ela possui um raio apenas de proteção de 5 metros, o que, de acordo com o Código Florestal, deve-se ter uma proteção mínima de 50 metros de raio ao entorno da nascente, ou seja, a proteção existente encontra-se fora dos requisitos legais, então deve-se realizar a adequação também, como plantio de mudas e cercamento da área visando a proteção da nascente. E as tabelas estão apresentando o custo, né, para plantio das mudas, para o isolamento da área e para os tratos culturais, onde a avaliação ficou em R$ 36.496,78. Solo desprotegido. É a mesma situação, né, na propriedade tinha uma pequena área de solo descoberto, onde essa área ela fica localizada acima da estufa e há uma possível risco de erosão. Então, é recomendado realizar uma prática que contribua para a conservação do solo e que agregue, assim, valor à área também. E, segundo a legislação, é dever de todos preservar os solos. Portanto, é recomendado que o plantio de cana-de-açúcar com uma maneira preventiva, pois a cana ela possui um bom sistema radicular, proporciona boa infiltração da água da chuva e também possui massa verde. Então, o mesmo proprietário, ele tem uma criação de gado de corte em outra propriedade, e ele pode utilizar essa cana para a produção também dos alimentos dos seus animais. E essas tabelas estão os valores para essa implantação da cana-de-açúcar, com todos os custos, né, de sucação, corte da muda, muda mesmo, propriamente dita, o transporte e controle de formiga, controle de broca, aplicação de herbicida. Então, juntando tudo isso, o valor da avaliação ficou em R$ 494,14. Reserva legal, seguindo a mesma linha de raciocínio do solo desprotegido e da nascente, né? A propriedade, ela, por não possuir reserva legal, então, a proposta de adequação à lei é que o proprietário faça a compensação da reserva legal em outra área pertencente ao mesmo produtor, como já foi dito anteriormente. Isso é de acordo com a legislação. Então, o indicativo para a área onde se realizou a perícia é de 0,46 hectares de reserva legal, e na área maior onde foi proposta a recomposição, o indicativo é de 5,22 hectares. Então, os cálculos para adequação estão apresentados na tabela, e o valor da avaliação total ficou em R$ 87.256,02. Por fim,
deve ser realizada uma quesitação. Essa quesitação é um questionamento que deve ser feito pelo requerente, pelo requerido, e ela é basicamente um geralzão do laudo, né? Um resumo, vamos dizer assim. Então, o requerente ele deve apresentar informações como tamanho da área que compreende o sítio, quanto da área são para o uso do homem, bem como se o sítio está localizado em um local de fácil acesso, qual a atividade predominante da propriedade, se a topografia do local pode atrapalhar as atividades, se o imóvel possui área de preservação permanente, reserva legal, curso d'água e também escritura, se o imóvel ele possui benfeitorias como sede, galpão, etc., e quantos bens móveis foram constatados na vistoria, qual deles possui valor monetário maior, se os bens sofrem depreciação constante e identificar qual é o estado de conservação deles, e também deve ressaltar quais foram os métodos utilizados para o cálculo de depreciação, que é aquele método de Rawls, né, e dentre outros. Deve apresentar também a classificação do imóvel, né, identificando o grau de utilização da terra, apresentar o tamanho da área aproveitável não utilizada e a área efetivamente utilizada, constar também se o proprietário ele recebe outra fonte de renda, como já foi visto que ele recebe aposentadoria, se ele possui filhos, quantos filhos ele possui e como deve ser essa partilha, né, num caso de divisão da propriedade entre o proprietário e o filho, e constar também o valor da terra nua. Também apresentar se houve algum dano ambiental na propriedade e se houve pontos positivos para a preservação do ambiente. Para o requerido, no caso, deve constar no laudo se a vistoria ocorreu em toda a propriedade, havendo levantamento de todos os bens móveis e imóveis, e se foram estimados os seus valores atuais, se foram consideradas as práticas conservacionistas, fazendo a valoração ambiental, e se o dano ambiental tem natureza irreversível e quais foram esses danos, identificar qual a área mínima da reserva legal da propriedade e o perímetro de conservação em torno das nascentes, apresentar quais os parâmetros considerados para o cálculo da depreciação dos bens e se para o cálculo de VTN foi considerada a aptidão do cultivo e como saber se essa propriedade cumpre os requisitos legais quanto à sua produtividade. Bom, no mais, a nossa apresentação é isso. Isso é basicamente um laudo pericial, e se as meninas quiserem acrescentar mais alguma coisa, podem falar. Só isso mesmo, Jennifer. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite.